Já vi até algumas colocações do crerão, né? Mas aqui está creram sem ter visto. Então, caríssimos irmãos, toda vez que nós celebramos um apóstolo da igreja, o apóstolo de Jesus, nós lembramos que a igreja é apostólica. Há muitas dificuldades, tem pessoas que para discutir com o católico, falam, não, a igreja não é, Jesus não fundou nenhuma igreja. Ué, se não fundou, por que tem um monte? Não, mas não foi Jesus que fundou. Se fosse Pedro que tivesse fundado a igreja, ela seria a primeira, ela seria original. Pronto, resolveria o meu problema. Mas foi o próprio Jesus. Quando ele disse, domingo, Jesus disse para Simão, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Claro que a pedra angular, a pedra principal é o próprio Cristo, como nós acabamos de ler. Aí, em Efésios, capítulo 2, versículo de 19 a 22. Nós já vimos aí, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Nós não somos deste mundo. A nossa conduta precisa ser de pessoas santas. Sempre nós fazemos a pergunta. Para a criança eu falo assim, olha, na primeira comunhão, para fazer um bom discernimento ajudando as crianças. Tudo que Jesus faria, você deve fazer. Tudo que Jesus evitaria fazer, você não deve fazer porque é mal. A gente ensina para a criança. E aí Paulo vai dizer assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Por que não me convém? Porque não convém a um santo. Nós somos da família, nós somos santos. Eu sou santo. Padre, não tem ninguém santo. Eu sou santo. Fui batizado, crismado, posso não estar até correspondendo. Sois da família de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então, se eu posso falar assim, ninguém é santo, também eu posso falar, também não existe ninguém filho de Deus, porque o filho de Deus é um só. Santo é só Jesus, então filho de Deus também é só Jesus. E aí? O que você resolveria comigo esse problema? Então, ele está dizendo que nós somos da família de Deus. Paulo está falando que todo aquele que ouve a minha palavra e põe em prática, esse é meu pai, minha mãe, meu irmão, minha mãe, todos aqueles que ouvem a palavra. Então, nós tornamos pelo batismo, por causa de Jesus, a causa é Jesus, nós tornamos da família de Deus. E nós fomos integrados. Olha o que São Paulo está dizendo. Ele está apresentando aqui a figura da igreja como uma construção. Que tem os apóstolos como o fundamento, as bases, as colunas. Ele está apresentando. Vós fostes integrados no edifício, na construção de Deus. Ué, Padre Paulo, o senhor falou, está falando, eu não estou falando nada, estou só lendo o que o São Paulo escreveu. Não estou falando nada, é só São Paulo que está falando. E diz que isso aqui é palavra de Deus, falaram para mim que isso aqui é palavra de Deus, a igreja me apresentou isso aqui como palavra de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas. A igreja ela é apostólica, uma das notas essenciais da igreja é que ela é apostólica, sobre o fundamento dos apóstolos. E o próprio Jesus Cristo é a pedra principal. A pedra que Jesus disse que está construindo a igreja não é Pedro. A pedra que Jesus está dizendo que ele está construindo a igreja é ele mesmo, sobre esta pedra. É na fé de Pedro. Quem? Que pedra? O Cristo, Filho do Deus vivo. Mas os profetas, os apóstolos são pedras vivas dessa igreja. E dessa igreja nós também fomos integrados. Quando que você foi integrado, que você se tornou pedra? No dia do batismo nós fomos integrados a esse edifício. Tinha uma novela que tinha um bordão que o cara falava assim, pedra não fala. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Não fique pensando que a pedra, não, somos nós falando. O próprio Jesus é a pedra angular. É nele que toda construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo do Senhor. E vós sois integrados nesta construção. Gente, isso não é qualquer coisa não. Batizado, batizado, você foi integrado nessa construção.
que tem como fundamento o próprio Cristo, pedra angular, os apóstolos, eles fazem parte dessa construção, e nós fomos integrados para nos tornardes, para vos tornardes, para que eu torne, você torne, nós tornamos morada de Deus pelo Espírito Santo. Eu não sou qualquer coisa na igreja, não. Eu fui integrado como pedra viva para me tornar santo, para tornar templo. A igreja é templo do Espírito Santo. Nós só tornamos templo do Espírito Santo quando nós fomos batizados. São Francisco de Assis, ele errou. Sabe, quando o jovem converte, ele fica impetuoso, ele quer mudar o mundo dentro de 3 minutos. Ele quer mudar o mundo. Eu também fui assim. Todos nós, quando a gente encontra, a gente pensa, eu vou salvar o mundo agora. Eu descobri o refrigerante agora, no deserto. Eu agora vou... Parece que quem passou antes de nós nem tem valor. Até de vez em quando eu encontro jovem. Padre, só precisa ver, eu fiz aquele retiro. É o melhor retiro que eu já fiz. Quantos retiros você já fez? O primeiro. Então foi o primeiro. Mas quantos eu fiz, né? Eles acham que eles descobriram aquilo que eu nem sei. A gente é assim. Então Francisco de Assis não foi diferente. Um dia ele rezando numa igreja que estava em ruína, não tinha nada, nem sacrário tinha não. Só tinha um crucifixo velho lá. E um altar velho feito de pedra. Ele ajoelhou ali para rezar. E ali do crucifixo ele ouviu uma palavra de Deus dizendo: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. O que ele pensou na hora que era a igreja que ele precisava reconstruir? Aquela capela em ruína. Ele começou, foi uma campanha. Vendeu o terreno de lá para construir a igreja. E aí ele foi fazendo campanha, faz pix. E aí ele construiu a igreja, reformou a igreja toda de pedra. Aí buscou pedra e não sei o quê. Daí a pouco Deus foi e falou com ele. Deus esperou ele fazer a igreja. Deus é bom demais. Deus sabe esperar até a gente errar. Ô Francisco, aí ele ficou todo feliz, né? Francisco, mas não é essa igreja que eu estou falando. Eu estou falando da igreja povo. A igreja povo. As pedras vivas. Você pegou pedra morta. Você pegou um mineral e pôs aqui, Francisco. Eu estou falando de gente. E aí, meu Deus do céu. Quanta energia gasta. E ele foi. Até hoje, Francisco de Assis, né? Reconstrói a igreja. Precisamos trazer essa missão. Nós precisamos nos preocupar mais com a igreja. Tem muita pedra por aí para ser polida, para ser encaixada na igreja. Tem pedra que ela não. Tem pedra que fala assim, eu quero ficar ali. Pedra não fala. Eu falei da novela, né? Pedra não fala, pedra não pede, é preciso encaixar. Aí vai ser encaixado aqui, cabe aqui. Então é aqui que nós vamos colocar. E aí, meus irmãos, os apóstolos, não dá para entender a igreja a partir da história. Não dá para... É igual a palavra de Deus. Tem gente que quer ler a Bíblia só na partir da história. Não dá para compreender. É mistério. A igreja é um mistério. A igreja é o sacramento universal de salvação. A igreja é construída por Cristo, edificada por Cristo. Ela é um mistério. A construção da igreja feita um dia, a igreja templo, pode até registrar como história, mas a igreja enquanto sacramento universal de Deus, como sonho de Deus para a humanidade, ela é um mistério. E quem edificou? Jesus edificou, para cumprir a vontade do Pai, na comunhão com o Espírito Santo. E Jesus, hoje nós celebramos Tomé, e Tomé é esse teólogo maravilhoso, que nós vimos o Senhor, se eu não tocar, se eu não ver, tocar, sentir o cheiro dele, se os meus sentidos, cuidado, fé não é sentidos, não é emoção, mas aqui precisava para ficar comprovado que de fato Jesus, o ressuscitado, é o crucificado, não é um fantasma. E agora ele vai tocar. Mas eu acho ele maravilhoso, sabe por quê? Porque ele é um homem de fé. Ele deixou registrado para nós que o ressuscitado está vivo. Se ele está ressuscitado, ele está vivo. O crucificado está vivo. Jesus de Nazaré, aquele que tem poder, aquele que é um ser igual ao Pai, ele morreu e ele está vivo. Ele venceu a morte, o demônio e o pecado. E faz de nós também participantes da sua vitória.
E ele vai falar, põe a mão. Porque de fato, o Evangelho de São João, Jesus é o verbo divino que se fez carne. A palavra não tem forma, a palavra não tem cheiro, a palavra não tem gosto, a palavra é invisível, a palavra não pode ser tocada com as mãos. Mas diz São João que a palavra se manifestou. A palavra da vida que nós vimos, nossos ouvidos ouviram, nossas mãos tocaram, da palavra da vida nós tocamos. E nós vos anunciamos para que tenhais comunhão conosco, para que nós tenhamos comunhão com o Espírito, com os apóstolos. E ele vai falar, e a nossa comunhão é com o Pai e o Filho e o Espírito Santo, é comunhão com a Trindade. É por isso que nossas mãos tocaram, de fato. E quando ele professa a fé, ele não está professando a fé no que ele tocou, no que ele viu, no que ele sentiu o cheiro, ele está naquilo que é invisível. Por isso que ele é um homem de fé, porque ele tocou, ele apalpou, ele deixou ser tocado pela palavra da vida, mas ele professou a fé naquilo que não se vê, naquilo que não se percebe a olho nu, mas somente pela fé. E aí ele professa a fé, meu Senhor e meu Deus. Ele reconhece que o ressuscitado é o Senhor e Ele é Deus. E é nele que deve estar a nossa confiança e a nossa esperança. A ressurreição é fonte de esperança para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.